Já posso, Pedro? Força. Então, olá, boa noite. Estamos aqui novamente neste espaço do Futebol Distrital de Leiria, desta vez com o técnico Marco Ferreira. É subejamente conhecido pelo trabalho que tem feito não só em equipas séniores, como também no futebol de formação, e é precisamente sobre essa temática que vamos falar e dedicar a maioria do nosso espaço aqui nesta conversa. Para quem não conhece ou não está bem ciente do currículo do Marco Ferreira, ele tem passagens como treinador pelo Pedroguense, pelo Arcuda, pelo Pousa Flores, Pelariga, Sporting Pombal, Ancião e Penelense. Conseguiu vários resultados de relevo, algumas subidas de divisão, a taça distrital também ao serviço do Sporting Pombal, se não me engano, Marco, depois também podes completar o palmarés, e também um trabalho na formação também muito assinalável, e acho que teve muito impacto o trabalho que fizeste este ano ao serviço dos iniciados da Pelariga, e é um bocadinho por aí que nós vamos conversar. Antes de mais, também agradecer o facto de teres aceito este convite para estar aqui connosco. E a primeira pergunta era mesmo o que é que te levou a tomar uma decisão que acabou por surpreender todos aqueles que estavam, de certa forma, ligados ao futebol distrital, que é, de repente, estás a construir uma carreira, diria eu, em ascensão no futebol sénior, no distrito, e de repente abdicas disso para abraçar de alma e coração um projeto nos iniciados da Pelariga. Ainda não vamos falar do que é que como é que correu a época, mas sim o que é que te levou a abraçar este desafio e que causou alguma estranheza para muitas pessoas. Boa noite, Marco. Boa noite Pedro, boa noite Zé. Primeiro agradecer o vosso convite, que naturalmente só podia aceitar, e muito me orgulha de estarmos aqui a falar de futebol, que é o que todos gostamos. Pá, a decisão não é tão junta assim, ou seja, eu não abdico para pegar nos iniciados da Pelariga. Com o decorrer da época, e foi uma época com várias incidências, a última, ou seja, antes desta, em que regressa à Pelariga, onde acaba ali já uma época tumultuosa, com passadas em Ancião e em Penela. Estou perto de entrar em Sorgo, depois acabo por não entrar. Vou ali ainda para a Pelariga tentar ajudar pessoas de quem gosto, e o ano partiu-se ali muito numa primeira volta que acabou fantástica, e uma segunda que se arrastou um bocado e que nos desgastou também um bocado. E a decisão de pararmos como equipa técnica, ou seja, a decisão é tomada por mim, pelo Caló e pelo João Pedro, que constituíam a minha equipa técnica. A decisão estava tomada de pararmos um pouco, para alguns contextos e algumas mentalidades que nos fazem um bocado de confusão, e tínhamos decidido que só iria surgir, ou só aceitaríamos futebol sénior numa coisa que achássemos que iria ser diferente. E a decisão estava tomada um pouco já antes da época acabar, que tínhamos tomado essa decisão. Portanto, concluímos a época, porque também tínhamos prometido que o faríamos, e levámos a Pelariga até ao fim, cedo, porque fizemos 5º lugar na primeira volta, cedo fizemos a manutenção, mas a segunda volta foi sofrível. Depois de já ter dito e já ter falado com as pessoas, com a direção, de que não ficava, aí depois é que surge o convite para o mesmo clube, mas por pessoas diferentes, que funcionavam um bocado com gestão independente, e o Paulo César, que era e é o grande responsável daquela geração, faz-me um convite, já que eu tinha tido essa decisão de não pegar à partida em equipas séniores, se podia pensar naquele projeto dele, um projeto muito, muito pessoal. Tinha conseguido chegar ao Campeonato Nacional, tinha a ideia do que queria fazer para o grupo, e se eu tinha trabalhado já com aquela equipa também na Associação Desportiva de Pedro Roma, também com ele, e pronto, e lançou-me o desafio. Na altura
na altura, e concordo contigo, na altura se calhar um bocado descabido pensar que seria esse o caminho, mas depois de passar uns dias, de cimentar um bocadinho a ideia, eu costumo dizer, opa, apeteceu-me. É um bocado isso, motivou-me e apeteceu-me, e as minhas decisões, opa, nem sempre muito... Não sei se é corretas, porque isto cada um tem que decidir aquilo que lhe vai na alma, e foi isso, pá, motivou-me. Conhecia os miúdos, não conhecia o contexto, mas conhecia que o grupo ia ter qualidade e achei que podia voltar, pá, que podia voltar a sentir aquela adrenalina e aquele gosto de quem leva isto um bocadinho mais a sério, que é essencialmente ao domingo, ou ao sábado, ao dia de competição, fazer do Catano, olhar lá para dentro e revermos naquilo que sejam miúdos, sejam graúdos, mas do que a nossa equipa faz. Marco, já agora deixa-me aproveitar a deixa. Eu estou com uma sensação de que tu, de certa forma, ficaste algo desiludido ou desapontado com o futebol sénior. É uma conclusão precipitada da minha parte ou estou correto? Porque falaste-me agora que voltaste a ganhar nos iniciais da Pereiriga um certo ânimo, um certo gosto pelo futebol. Isso demonstra que no futebol sénior estavas desgastado com tudo o que tinhas à tua volta. Um bocado, Pedro, um bocado. Não, Pedro não, Zé, desculpa. Um bocado. Não foi o devolver-me o gosto pelo futebol, que esse não abandono. Mas às vezes são os contextos, pá. Isto às vezes não é culpa de ninguém, não é culpa dos clubes, não é culpa dos jogadores, não é culpa de ninguém, é culpa daquele contexto, às vezes não te preencher totalmente. Eu vinha, e a culpa essencialmente se calhar até é minha, eu vinha de 2 anos no nosso clube, no Sporting Pombal, que é o clube da nossa terra, o clube como jogador, como treinador, muito como homem, como é evidente nestes processos. 2 anos complicados, com muito problema de direção, com muito problema para fazer plantéis com orçamentos bem mais baixos do que era habitual. Conseguimos fazer bons anos, conseguimos acabar com uma vitória na Taça Distrital. Depois dá-se a saída, que é um processo que também nos desgasta um bocado. Depois, meses em Ancião, que também não correram bem, e aí o maior responsável sou eu, e dá-se a nossa saída por despedimento da direção do Ancião em dezembro. Depois vou porque vou sempre um bocado assim de coração ajudar a um clube onde tinha jogado 3 anos, um clube que me dizia muito, que era o Penelense, que também estava a passar dificuldades e pediram-me ajuda, e eu não consegui dizer que não. Conseguimos manter o Penelense, mas também foram meses de desgaste, e depois todo o ano o convite, tive tudo certo com o Sourense durante 15 dias, e depois veio-me com uma conversa ao contrário, que fez ruir tudo. Volto para a Pelariga, difícil fazer plantel, feito com muita gente boa, de muitos nossos amigos que quiseram ir ajudar, mas depois, como dizia, às vezes isto não é culpa de ninguém. Eu costumo dizer muitas vezes, nós às vezes vamos para um sítio e pensamos que conseguimos mudar aquilo tudo. É muito isso. E o que a experiência me vai dizendo é que há sítios e há locais em que o contexto é aquele, em que é difícil tu quereres fazer daquele contexto uma coisa muito diferente. Eu costumo dizer, eu posso ir para um sítio a pensar que vou fazer daquilo uma coisa mais a sério, mas se calhar quem vai comigo para ir para uma coisa mais a brincar, e às vezes é um bocadinho por aí.
E é verdade que tudo isso, e não é na Pelariga, não é em Penela, não é em Ancião, é o conjunto, se calhar, daqueles 3 anos de desgaste que me deixou a mim, ao João e ao Caló, sim, desiludidos é a palavra-chave, mas eu não quero ser injusto porque parece que é uma decisão muito ligada à Pelariga, e nós fizemos o plantel da Pelariga no final de junho, que é quando aparece o convite, já com os plantéis da Divisão de Honra praticamente formados, e a formação do plantel é das coisas que mais me marcarão no meu percurso de sempre, porque sei que muita gente foi por minha causa, por causa do Caló, por causa do João, muita gente foi para nos ajudar, e por isso não quero desilusão. Muita gente foi incrível para nós. Marco, antes de passar a bola para o Pedro Almeida, que certamente tem perguntas para te colocar, deixa-me só fazer uma pergunta ainda a ver com isto. Tu, quando tomaste a decisão de portanto, não pegar numa equipa sénior este ano e pegar numa equipa assim, de iniciados da Pelariga, passou-te pela cabeça que esta tomada de decisão poderia representar um adeus ao futebol sénior? Porque sabemos que quem está na voga é quem é lembrado, não é? E longe da vista, longe do coração, como se costuma dizer. Tu temos que isso possa acontecer, ou isso foi equacionado quando tomaste a tua decisão? Não muito, Zé, não penso. Acho que tens razão, mas na tomada de decisão não penso muito assim. Eu sempre tive muito a visão destas coisas, de que eu gosto de treinar, eu quero treinar, e enquanto for convidado para treinar, eu tanto me pode motivar treinar uma equipa que lute para subir na divisão de honra, como pode motivar treinar uma equipa com dificuldades, me convide para treinar a primeira distrital. Tudo depende do momento e do contexto. É verdade que a decisão me tira um bocado dessa roda maior do futebol distrital. Acho que tenho algum percurso, que me permite que as pessoas me conheçam e que se recordem de alguma coisa que eu possa ter feito, ou que alguém se recorde do meu trabalho. Mas o que tu dizes é verdade. É evidente que se tiver ligado à formação mais uns anos, ou se continuar com opções deste género, naturalmente começa a estar mais desligado do futebol sénior. Eu posso dizer que felizmente tenho tido convites, e durante as épocas fui tendo convites, felizmente, mas que o futebol, nós temos de estar preparados para termos vários convites, como felizmente já tive antes de uma época iniciar, mas também temos de estar preparados para o reverso da medalha, que é não termos convites, porque o futebol é mesmo isto, cada vez há mais treinadores, não há assim tantos clubes e tantos projetos que se calhar nos possam motivar. Portanto, os treinadores andarão, ou serão opções mais ou menos para os mesmos projetos, e são mais treinadores naturalmente do que projetos, e o futebol é mesmo isto. Posso dizer que tive um convite a meio desta época para voltar ao futebol sénior, mas naquela altura não fazia grande sentido, estava a meio de um processo que me estava a dar tanto prazer ter, e não fazia sentido voltar atrás. Agora, se me perguntares, posso dizer que para este ano não tive convites de equipas séniores, e por isso se calhar justifica um bocadinho aquilo que estás a dizer. Eu acho normal, mas também algum dia tinha que acontecer. Isto o futebol é mesmo isto, e temos que saber viver com as nossas decisões, com os nossos percursos e com as características do desporto que tanto gostamos.
Antes de passar a bola para o Pedro, deixa-me fazer aqui um parênteses pessoal. Eu acho que, após não ter tido convites para equipas séniores, mas na minha opinião, o trabalho que fizeste na Pelariga colocou-te no topo para qualquer presidente. Obrigado. Acho eu. Mas pronto, agora passa a bola ao Pedro, certamente tem uma pergunta muito interessante para te fazer. Marco, eu queria te fazer uma pergunta que vai no seguimento também da conversa que tivemos com o Vítor, da conversas que vamos tendo com outros treinadores, que é o seguinte: nota-se em muitos uma certa desilusão com o nosso futebol. O que eu queria perguntar é, isso tem a ver mais com os jogadores? Não sentiste que há um compromisso dos jogadores, com os diretores, com os próprios clubes, como funcionam? Porque o que vemos e basta olharmos um bocado para o Campeonato Nacional desta época, vemos plantéis de 50 jogadores, vemos chegar-se a dezembro já não haver ordenados, parece que não há uma organização, parece que hoje em dia se calhar os diretores acabam por ser um bocado o elo mais fraco do nosso futebol. Isto é um bocado injusto, porque muitos deles trabalham de uma forma gratuita, sim, com amor total ao clube, mas parece que o elo mais fraco hoje em dia está ali, não? Qual é a tua opinião? Eu ia começar um bocado por aí. O pegarmos só no dirigismo acaba por ser injusto para o que tanta gente dá e que se calhar mais não podem dar em cada contexto às suas coletividades. Se me perguntares se neste momento, como está a divisão de honra, e estamos a falar principalmente no nosso futebol distrital, então se formos para o campeonato nacional, isto é exponencial. Mas pegando na nossa divisão de honra, se me perguntar se neste momento esse empenho e essa dedicação das pessoas que sabemos que dão tudo pelo clube da sua terra, do seu bairro, da sua localidade, se chega, a verdade é que começa a não chegar. O campeonato da divisão de honra neste momento não é fácil, é um campeonato competitivo, é um campeonato difícil, é um campeonato em que as melhores equipas se apetrecham muito bem, que há plantéis com qualidade, que os treinadores se preparam todos cada vez melhor, e às vezes a organização dos clubes tem dificuldade em acompanhar esses contextos. Não sendo por mal, as pessoas é que pelas vivências que tiveram podem achar que determinada coisa que um treinador chega lá e pede não faz sentido nenhum para aquela gente e para aquele contexto, e é um bocado por aí. Eu acho que cada vez mais os clubes vão ter essa dificuldade, e cada vez mais vai sendo mais visível e mais exposto aos olhos de toda a gente aqueles clubes que se vão conseguir organizar e aqueles que vão ficando mais para trás, porque eu acho que a vida de dirigente é muito complicada também, e que há que também tornar o clube, a parte desportiva do clube, que requer outra atenção, aquilo que não era preciso há 10 anos ou 15 anos, mesmo no futebol formação, e aí falamos da formação até aos séniores. Neste momento é preciso outra organização, e eu vivi a experiência do Campeonato Nacional de Iniciados este ano, e tu vês equipas com quem nós jogávamos com equipas técnicas de 5 e 6 pessoas. Isso era uma coisa impensável há 10 anos atrás, que toda a gente filma os jogos, há equipas nos iniciados que vão ver os adversários, algumas treinam 4 vezes por semana nos iniciados. Em dezembro muitas conseguiram se reforçar a este nível também que não esperava ver, mas que faz todo o sentido. E depois nós às vezes, mesmo a este nível de iniciados, perguntamos porque é que há alguma diferença, até em termos de séries, e nós falamos aqui da nossa série centro, ou seja, da D, e depois que cruza com a C mais a norte, com Coimbra Aveiro, e até nesta realidade mais local ou mais central há muitas dessas diferenças, e quem não acredita nelas era ir ver
o Anadia e o Marialvas e a forma como os clubes estavam organizados nesses escalões, e o caminho é um bocado esse. Agora, se me perguntares, está ligado ao que eu dizia há bocado, há clubes e há contextos que permitem isso? Eu acho que não, e não são eles que têm que estar errados, é o contexto que é esse. Desculpa lá, antes do Roque falar, tira-me só aqui uma curiosidade que tem a ver com o campeonato nacional desta época. Eu, por acaso, fui fazer o jogo da Taboeira com a Leiria. Epá, e vi uma coisa que eu nunca tinha visto. A Taboeira tinha 16, 17 jogadores a aquecer e tinha outros 16, 17 fora de campo a aquecer. Em Leiria, aquilo é normal, né? Aquilo fez-me uma confusão, se tinham lá 40 jogadores. Não aconteceu com vocês? Não. Pá, a Taboeira tinha duas equipas, isso eu sei, porque quando fomos lá jogar, a equipa B deles estava a jogar, mas muitas nossas também têm, só se aproveitaram. Levaram os 40 a Leiria. Pois, só se aproveitaram um dia diferente para fazer algo diferente, não sei. Isso já foi a acabar, Pedro? Sim. Se calhar já foi mais a acabar. Pois, foi há uns 2 meses. Pois, podem ter aproveitado para fazer algo diferente. Eu tinha sempre o normal, os 18. Ok. Roque, força. Marco, queria aproveitar para fazer uma pergunta em relação precisamente à Pelariga. Qual foi o contexto que tu encontraste quando chegaste à Pelariga? E para caso as pessoas não saibam, a Pelariga foi campeão distrital, subiu pela primeira vez na sua história, teve pela primeira vez uma equipa nos campeonatos nacionais, e logo na época de estreia consegue, na primeira fase, ficar em primeiro lugar, batendo equipas com uma tradição enorme na formação, como o Caldas, Leiria, Marinhense, Fátima, por aí adiante, Marrazes. Que contexto é que encontraste que te permitiu depois fazer esta caminhada de sucesso? Eu espero não avances para a segunda fase, que depois queria fazer uma pergunta sobre a segunda fase, que foi completamente diferente, mas qual foi o contexto que encontraste? Olha, Zé, o contexto é de um grupo em que a sua base é um bocadinho diferente. Estamos a falar de um núcleo de jogadores que foram formados na Associação Desportiva Pedro Roma e que desde cedo era um grupo forte, era um grupo com muito potencial. E foi um grupo a que sempre muito liderado pelo Paulo César, que tinha lá também, e tem lá também o filho a jogar, e organizou sempre muito aquele grupo, e foi um grupo que ao longo da sua vivência de futebol 7 andou nos maiores e melhores torneios do país, ou seja, aqueles miúdos, desde os 4 anos até ao ano de iniciados, eles chegaram com vivências que poucos têm a sorte de chegar, muito por causa desse trabalho, tanto da associação como dos pais que proporcionaram, na maioria, essas vivências. Portanto, a qualidade da base é a qualidade um bocado dessa, e para ser justo, acho que temos que falar um bocado do processo, para não acharmos que aquilo nasceu ali por obra e graça do Espírito Santo na Pelariga. Depois dá-se uma passagem para a Pelariga, com anos também de qualidade, quando estava o meu amigo Nuno Pereira, que fez ali, penso eu, sub-12, sub-13, em que perdem o título de sub-13 no último segundo para a Leiria, uma coisa desse género, e já nesse ano a equipa que sobe da primeira distrital à divisão de honra já tinha muito desse grupo, ou seja, esse grupo jogava ao sábado e jogava ao domingo. Portanto, é um grupo que eu sabia que vinha com vivências e que vinha forte. O ano transato da subida na divisão de honra foi um ano que eu acompanhei mais, porque treinava os séniores do clube e muitas vezes de manhã víamos todos juntos os jogos, e foi um ano que correu bem, com subida e com vitória na taça, e já com muita base de miúdos de primeiro ano, que seriam depois a base da equipa deste ano. Agora, justiça seja feita, porque depois, se calhar, dessa base, nos nossos 13, 14 mais utilizados, se calhar estavam lá 6 ou 7,
e os outros 6 ou 7 é trabalho do Paulo, de conhecer a geração e a tentar arranjar e a fazer ali um plantel de grande qualidade e de buscar um miúdo a Ancião, um miúdo a Avelar, um miúdo a Mata Morisca, um miúdo aqui, um miúdo acolá, um miúdo às Mirinhas, ou seja, esse trabalho não é nada meu, porque em termos de contexto também sou sincero, encontrei a esse nível um contexto que o sénior encontrei em poucos lados, que foi em junho, quando me é feito o convite. Eu fui à Pelariga, ou pedi na altura ao Paulo para marcar uma reunião de pais, porque acho que nessas idades é importante, e nessa reunião de pais no início de junho estavam lá os 20 miúdos que já tinham assinado pela Pelariga e os 20 pais preparados para conversarmos no início de junho. Portanto, o contexto também em termos organizacionais foi um bocadinho anormal para este tipo de clube e de campeonato. Marco, podemos concluir que para se ter sucesso não basta ter bons jogadores, não basta ter um bom treinador, tem que haver toda essa base, toda essa estrutura, tudo a remar para o mesmo lado e com um trabalho feito de base, não é? Uma coisa construída, não em cima do joelho para aquele ano, é uma coisa que já vem atrás. É isso? Como torna tudo mais fácil. Não esquecendo a parte dos bons jogadores, porque isto é tudo muito bonito, às vezes nos projetos e nos papéis e nos PowerPoints, mas depois depende do nível e do objetivo que te propõem, porque depois sem os artistas, naturalmente, não, por mais boas ideias que tenhas para aquilo, falta de qualquer coisa. Marcos, tu estavas à espera de uma primeira fase a este nível. Recordo, em 11 jogos tens 9 vitórias, um empate e uma derrota. A derrota foi já na última jornada contra a Académica de Santarém, que permitiu à Académica de Santarém passar à segunda fase. Houve até alguma polémica no sentido de... Polémica não diria, mas houve algumas pessoas, a Pelariga facilitou para uma equipa de Santarém, não diria, não sei se depois queres fazer algum comentário em relação a esse sentido, mas esta primeira fase é extraordinária, uma equipa que se está a estrear no Campeonato Nacional, bate o pé, a equipa já muito preparadas, estruturadas e habituadas a participar nesta competição. Isto surpreendeu-te ou foi um culminar de um trabalho que estava a ser feito? Não, surpreendeu. Se me perguntaste se eu estava à espera de ganhar a série, eu digo-te já que não. Primeiro, não conhecia contexto zero. Se me perguntaste quantos jogos iniciados tinha visto nos últimos anos, eram reduzidíssimos, só os da Pelariga nesse último ano. Contexto nacional, então, não fazia ideia do que ia encontrar, portanto, e na altura lembro nessa reunião de pais me perguntarem em termos de objetivos e de eu responder que nem sequer iria pôr um, porque não era sério da minha parte, porque não conhecia que é que íamos encontrar. Em termos de grupo, o nosso objetivo foi sempre ir um jogo cada vez, olhar para a tabela e na semana a seguir querer estar mais acima. Se estivéssemos em oitavo, queríamos estar em sétimo, se estivéssemos em segundo, queríamos estar em primeiro. E foi por aí que trabalhamos. Claro que depois fui-me perguntando e toda a gente me falava que se calhar a melhor equipa para muita gente, e eu não conhecia, para muita gente era o Fátima. Toda a gente me falava muito da equipa do Fátima, da equipa do Marinhense e da equipa do Caldas. Quando consegui na pré-época ir vendo alguma coisa, fizemos uma pré-época também extremamente exigente, com a ideia clara de dar vivências aos miúdos e de lhes mostrar, e ganhámos muito pouco na pré-época, de lhes mostrar o grau de dificuldade para onde íamos. Mas isto, como dizia, é muito do contexto. Nós tivemos a oportunidade de fazer 10 jogos na pré-época com equipas nacional, tivemos a oportunidade na pré-época de ir ao Olival jogar contra o Porto, tivemos a oportunidade de fazer um mini estágio, que naquelas idades, então os miúdos, foi fantástico em termos de criarmos aquele grupo
tivemos 4 dias no Algarve, onde jogámos com o Farense, com o Loutano, com o Olhanense e com o Portimonense, jogámos com as 4, em 4 dias que deu para tudo, deu para trabalhar a sério, deu para brincar, foi 4 dias que foram a base muito da construção daquele grupo, e depois começámos o campeonato, tivemos a sorte e a competência de começar muito bem, e depois a equipa foi ganhando um elan muito forte, uma capacidade de sacrifício e de sofrimento incrível, aliada à qualidade que eles têm intrinsecamente, e fomos conseguindo, principalmente, e a chave teve aí, nos confrontos diretos, fomos fortíssimos, era o que estava a dizer, nós ganhámos 9 jogos, não foi? Em 11. 9. Sim, em 11 foi 9, sim. Perdemos este jogo com o Santarém, é verdade, e penso que o Pedro até viu esse jogo, e o nosso empate é na Marinha a ganhar 4-2 aos 90. A ganhar 4-2 aos 90, não, aos 80. Sim. Eram 80 minutos. Eu estava lá. A ganhar 4-2, acabamos por empatar esse jogo, ou seja, a equipa foi muito competente em toda a primeira fase. Agora, fomos felizes em alguns sítios, também é verdade, e se eu daqui a bocado, quando falarmos da outra parte, vou falar de fomos também infelizes em muito sítio. Na primeira fase fomos também felizes em muito sítio. O João, se nos está a ver, e nós já falámos sobre isso, nas Caldas nós fazemos um excelente jogo, é verdade, mas nós ao intervalo estamos a ganhar 4-0 com 4 golões, parecia que cada remate a bola ia entrar na gaveta mais escondida daquela baliza, e o futebol é muito o momento e é muito aproveitar o momento. E nós, nos confrontos diretos, fomos incrivelmente competentes na primeira fase, porque eu estava a falar há bocado das equipas que me falavam e no início, e ainda temos que juntar aqui o Marrazes, também tinha uma excelente equipa e que eu senti também, porque no início até tentámos ir buscar alguns jogadores que eu senti que queriam ficar no Marrazes porque achavam que iam passar também à segunda fase. Ou seja, o leque de equipas que tinham essa ambição eram 7 equipas para 4 lugares, e se pensarmos que ficou de fora o Marrazes, o Marinhense e o Fátima, que toda a gente dava como favoritos, também percebe-se o feito destes miúdos. É o que eu lhes dizia muitas vezes, as pessoas esquecem-se e às vezes parece fácil, mas vocês fizeram um feito incrível e que vai ser recordado por mim de certeza durante muitos anos, espero por mais algumas pessoas, porque não é realmente nada fácil se meterem numa luta, como tu dizias, numa luta que era dos históricos de Leiria, como é normal e como é justo ser. Sobre aquilo que me estavas a dizer, e eu não gosto de deixar por comentar o que quer que seja, primeiro do último jogo e não sei o quê, é verdade que perdemos o jogo com o Santarém, e é verdade que teve implicações classificativas, mas como tiveram todas as jornadas do campeonato, como é evidente. Se me perguntares, houve algum facilitismo, eu posso te responder de outra maneira. Se eu te dizer que os jogadores entraram ligados e concentrados da mesma maneira, não senti a equipa ligada da mesma maneira. Se nós facilitámos alguma coisa, só quem não me conhece. Agora, se me perguntares, um ou outro miúdo teve uma oportunidade que se calhar não tinha tido com tanta regularidade, também é verdade, mas estamos a falar de um ou outro jogador, e rodei em tanto sítio, até rodei na baliza noutros sítios que não esse, que é uma coisa que não se costuma fazer, e nós às vezes tivemos que o fazer, e a equipa foi tão competente com aquele, tivemos expulsões, jogámos com 10, mais de uma parte com uma rasa, e demos a volta ao jogo, tivemos a perder 2 com Leiria, demos a volta para 3-2, ou seja, a competência da equipa não merece sequer que as pessoas pensem nisso. Mas se alguém achar que eu preferia que passasse o Santarém a passar o Marinhense, penso que era a equipa que passaria em vez do Santarém, é insultar um bocadinho a minha inteligência.
porque este ano acho que joguei 4 vezes com o Santarém e não ganhei nenhuma. Portanto, eu estar a preferir que passe uma equipa a quem não consiga ganhar não me parece muito inteligente, mas depois cada um pensa aquilo que achar melhor. Claro. Marco, eu queria fazer agora uma pergunta em relação aos teus métodos como treinador, ao teu trabalho, mais especificamente. E queria perguntar se tu, no início, quando pegaste nesta equipa, focaste mais num trabalho ofensivo ou mais no trabalho defensivo, se isto é possível fazer ao mesmo tempo. Eu pergunto isto porque, vendo um bocadinho as estatísticas, tu na primeira fase foste o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa. Portanto, parece-me aqui um equilíbrio perfeito. Há treinadores que preferem começar a trabalhar com os aspectos ofensivos e há outros que é vice-versa. Qual é a tua metodologia e os teus pensamentos em relação a isto? Eu acho que tudo não tenho. Se a pergunta é essa, a resposta é não tenho. Eu acho que depende muito daquilo que vais sentindo do teu grupo. Primeiro, o trabalho tem que ser global. Não podes trabalhar uma coisa e não trabalhar a outra. A minha principal preocupação de início, e quem trabalhou comigo, e estão aí alguns artistas que foram meus jogadores nos séniores aí a mandar umas papaias, eles sabem, primeiro, se tiver que colocar alguma base no meu trabalho, é a da entrega, a da capacidade de sofrimento, a da equipa fisicamente ter que estar forte. Depois, naquele grupo, tínhamos, e isso vê-se mais até na segunda fase, porque na primeira, se calhar, conseguimos disfarçar um bocadinho mais, daí os teus dados de sermos o segundo melhor ataque, mas nós defensivamente éramos muito fortes. A nossa estrutura defensiva, o nosso quarteto mais médio defensivo, e aí não rodámos assim muito. O nosso quarteto mais médio defensivo éramos realmente muito difíceis de bater. E aí acho que foi o ponto forte da equipa. Na primeira fase realmente conseguimos disfarçar, não é limitação, é o grau de dificuldade. Conseguimos ofensivamente ser uma equipa também competente e com criação de inúmeras oportunidades de gol. Tivemos sempre jogos com muita criação de lances e com principalmente aquilo que define, que é a eficácia. Na segunda fase notou-se o quê? Notou-se que criávamos também, mas a frieza do momento da finalização já define também, e isso também é qualidade. Isto não é só sorte, não é só nervosismo, não é só falta de experiência, também é qualidade. É a qualidade que sentimos noutras equipas que nos criaram muito menos, mas que tinham aquele momento de finalização. O jogador definia melhor. Isso é competência, não é só estarmos à espera que as coisas nos apareçam. Portanto, em termos de trabalho, é muito, e quem me conhece, é muito o trabalho que eu faço em qualquer escalão, adaptando à realidade. Muita bola, muita entrega, muita determinação, muito trabalho defensivo e ofensivo com aquilo que nós fomos vendo que estamos a precisar. Se calhar na segunda fase trabalhámos muito mais ofensivamente do que defensivamente, porque era o que precisávamos mais. Não quer dizer que os frutos tenham sido por aí além, é mesmo às vezes de contexto, percebermos o grupo e ir gerindo aquilo que achas que ele precisa de mais trabalhar, mas no ideal esse tipo de trabalho deve ser equilibrado. Vamos agora aqui às perguntas que nos estão a chegar através do Facebook. Temos aqui uma do Zé Neves muito, muito interessante. Ele quer saber a opinião do Marco em relação ao que está em primeiro lugar, o formar ou ganhar nos escalões de formação. Isto acho que é uma pergunta interessante, porque obviamente a lógica diz-nos a todos que o mais importante é a formação, é formar jogadores, mas quando estamos num contexto de campeonato nacional, em que o lado competitivo está muito vincado, como é que se faz esta gestão entre o formar e o ganhar?
O ideal é formares a ganhar. Esse é o ideal. Mas eu percebo a pergunta do Zé Neves, é isso? Eu percebo a pergunta e tenho muito ano de escalão mais baixo. Ainda este ano tive com uma equipa de sub-12 e aí, sinceramente, eu acho que nós temos que ir sempre para ganhar. Isso é uma coisa diferente. Agora, em termos de projeto, em termos de tu tomares algumas decisões para o conseguires acima de outras, isso há idades que eu não tolero e não faço e nunca fiz e treino escalões de formação. Minha primeira formação no Sporting Pombal devia ter para aí 23 ou 24 anos, portanto já foi há 15 anos. Portanto, como é evidente, no futebol 7, principalmente aí, evidentemente, formação. Agora, eu defendo é que nós devemos incutir aos nossos jogadores que a formação também é fazer tudo para podermos ganhar. Mas isso no futebol, eu sou professor de primeiro ciclo, na escola eles têm que fazer tudo para ter boas notas. Isso é uma máxima do futebol e da vida, e que eu acho que quanto mais depressa eles perceberem que as coisas não aparecem de mão beijada, mas que temos que trabalhar para as conseguir, melhor para a formação deles, que é o que nos interessa. E eu acho que há uma idade, e que chegamos ali se calhar ao sub-13, onde já há campeonato, onde eu acho que o jogador também tem que perceber que o tempo que vai ter em jogo tem que ser conquistado durante a semana. Agora, se me perguntares se eu fiz isso alguma vez nos meus sub-12 o ano passado, não é? Toda a gente jogou praticamente equilibrado em termos de tempo e não o consigo fazer. Agora, se me colocares a mesma pergunta de formação no contexto do convite que eu tive para ir treinar Campeonato Nacional de Iniciados, acho que a pergunta aí já não faz sentido, porque é mesmo assim, porque nenhum clube, e não estamos a falar da Pelariga, nenhum clube destes que está desde sempre no Campeonato Nacional, se aparecer lá um treinador com essa parte teórica e bonita, porque é bonito às vezes ouvir alguma malta falar da formação, mas se tiver, por exemplo, no Campeonato Nacional, 2 guarda-redes com uma discrepância incrível de nível, ele que meta a jogar metade dos jogos metade dos jogos outro, e vamos ver quanto tempo treina estas equipas dos históricos de Leiria, e é mesmo assim. Portanto, eu acho que tem que se enquadrar no projeto do clube, no contexto dos jogadores que tem, na ideia e no princípio que deve ser o que quem fez a pergunta está-se a referir, e eu concordo totalmente com ele. Acho que a formação do jogador, do jovem, chamem-lhe o que quiser, é essencial. Acho que deve ter diretrizes certas, mas depois chegamos a um fator em que, como é evidente, a competição é fundamental. Agora, se me colocares a treinar uma equipa de iniciação, seja o futebol 9 no sub-13, seja o futebol de 11 nos iniciados, se calhar numa primeira distrital em que eles nunca jogaram, aí interessa é que eles tenham a vivência, e quanto mais vivências, melhor. Portanto, é uma pergunta que para responder no sentido muito abrangente, ou estamos só aqui a ser politicamente corretos, ou não, ou acho que não interessa muito. É isso. Marco, tu acabaste de responder também a uma pergunta que o João Ribeiro aqui colocou, em que ele diz que se concordas com o facto de... Primeiro, acho que o João Ribeiro não tem altura para fazer perguntas no fórum. Ele diz se concordas que formar com rotina de vitórias torna a evolução dos atletas maior. Já respondeste de certa forma a isto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Claro que torna. Principalmente isto vamos sempre às outras questões, principalmente para a rotina daquele que realmente joga. Se me perguntares depois pelos miúdos que jogarem menos,
se calhar a esses não contribuiu muito, mas isto ser e eu já digo isto nas minhas equipas, mesmo de escalões mais baixos, a conversa do início da época de eu vou ser super justo com todos, eu não a consigo ter porque estou a mentir logo no primeiro dia. Eu costumo dizer é que vou tentar ser o menos injusto possível, porque isto no futebol vai haver sempre muito esta discrepância. Eu felizmente tive a experiência como jogador de me acontecer, felizmente não muitas vezes, mas na minha formação, de me acontecer algumas vezes e de me poder colocar também na pele desse atleta. Eu no primeiro ano que joguei, iniciado primeiro ano, penso eu, se calhar na primeira fase eu joguei muito pouco. Eu subi a sénior no Sporting Pombal na segunda divisão B, com excelente equipa do Sporting Pombal, e eu fui utilizado à 34ª jornada, na última jornada, na Benedita, a marcar o meu amigo Miguel Xavier. Na última jornada. E não foi por isso que eu já estudava em Leiria, era exigente para mim, treinávamos às 5 da tarde porque a maior parte do plantel era profissional, deixei algumas cadeiras por causa disso, mas não faltei a um treino. E eu dou muitas vezes esse exemplo quando às vezes os jogadores me vêm com aquilo que eu digo, histórias, né? Histórias da carochinha, porque já passámos por lá e a mentalidade e o espírito de sacrifício às vezes não tem que ter propriamente logo a ver com estar a jogar ou não estar. Okay, temos aqui também outra pergunta do Mário Gomes. Desculpa, Pedro, deixa-me só fazer aqui esta. O Mário Gomes, obrigado muito mais pela pergunta, Mário. Ele faz aqui uma pergunta um bocado genérica, não sei se consegue responder de forma concisa, em que ele diz que conselhos darias a alguém para que seja um bom treinador? Transformando isto apenas num conselho, porque todos facilmente percebemos que não dá para num conselho acharmos aqui o que é que cada um deve fazer, mas transformando isto num... E não há receitas, não é? É evidente. E por isso é que se me pedis para transformar eu diria ser ele próprio. Tentar se formar o máximo possível, beber o máximo de informação possível onde tiver a oportunidade de o fazer e depois ser ele próprio e pensar sempre pela sua cabeça. Porque quem anda no futebol tem que estar preparado para aquilo que é toda a gente ter opinião sobre este fantástico desporto que é o futebol. Eu costumo dizer porque na minha formação de professor eu primeiro ainda treinei escalões de formação de basquetebol. E a diferença é incrível. Eu costumo dizer que é incrível porque os pais de muitas das outras modalidades não comentam porque muitos nem sabem as regras. E é a vida muito mais tranquila. No nosso desporto, quem quiser andar nele tem que estar preparado para pensar só por ele, porque se for ouvir eu costumo dizer que gosto muito de ouvir para filtrar e porque há pessoas por quem eu tenho admiração e gosto de ouvir os seus conselhos, mas temos de estar preparados para filtrar muito bem tudo aquilo que se diz à volta. Ok, Marco. Olha, em primeiro lugar temos aqui o João Aguiar do Caldas que diz que confere o que disseste acerca dos 4 golos quando foste lá. E depois temos aqui uma pergunta bem concreta, que é do Bruno Castro. Ele pergunta como vês o futuro da Pelariga, da futebol de formação da Pelariga. Como vejo o futuro do futebol de formação da Pelariga? A Pelariga tem evoluído em termos daquilo que é o seu trabalho de formação. Está, penso eu, vai penso eu, para o 3º ano ou 4º ano seguido, penso que 3º, seguido na divisão de honra de júniores. Este ano, esta interrupção, e não sei bem como é que vai ficar, penso que está decidido, que ficou tudo na mesma, penso eu,
os juvenis da Pelariga estavam em boa posição para discutir uma subida também à divisão de honra. Tivemos a nossa equipa de iniciados, conseguiu-se fazer ali uma equipa de sub-13 e por isso a Pelariga tinha esses 4 escalões de formação. Agora é sempre difícil trabalhar na formação num clube mais pequeno que acaba por receber aquilo que os outros clubes à volta não vão aproveitando. E estando aqui no de Pombal torna isso mais complicado. Se a pergunta é mais virada para aquilo que foi o projeto daquela equipa no campeonato nacional, posso dizer tranquilamente, porque disse-o a quem de direito, que acho que devia ter sido preparada de outra maneira a sucessão de uma equipa que já se sabia que era toda de segundo ano e que não será fácil de alimentar, porque se calhar também não se fez aquilo que se devia fazer, que era prepararmos, que era vermos, que era observarmos, que era vermos que tipo de jogadores se podiam ir buscar para um novo projeto de formação nacional. Eu sinceramente este ano eu não sei ainda que decisão é que eles tomaram, se irão continuar com a equipa ou não, mas é uma decisão que terá de ser tomada pela direção. Agora, numa maneira geral, acho que a Pelariga está a trabalhar melhor para o contexto que tem e que tem que ser esse o caminho deste tipo de clubes, porque tem que chegar cada vez mais júniores ao plantel sénior, e nós sabemos pela experiência que temos que esses júniores estarão mais preparados quanto maior for o nível competitivo a que competirem durante a sua formação. Se me perguntares se eu acredito que neste momento um jovem que faça primeira distrital nos 6 anos de formação de futebol 11 está preparado para jogar uma divisão de honra, eu digo claramente que não, porque o que eu tenho visto da minha experiência é que a maior parte que faz divisão de honra desde iniciados até aos júniores, mesmo assim muitos deles não chegam lá muito bem preparados para, neste momento, o nível da nossa divisão de honra. O que pode ser uma coisa boa se considerarmos que esse nível da divisão de honra é mais elevado e que faz essa transição ser mais difícil, porque às vezes as pessoas discutem isto e esquecem-se um bocadinho daquilo que foi o término da terceira divisão, porque eu quando jogava, e nos meus anos de terceira divisão Série D, jogava contra muitas destas equipas que estão na divisão de honra e que têm estado, e naturalmente que esse acabar da terceira divisão trouxe um nível para a divisão de honra diferente e também complicou um bocadinho a vida aos clubes que não estavam habituados a esse nível, que têm de maneira diferente. Ok, Marco, desculpa lá, só no seguimento da tua intervenção fiquei com uma dúvida. Existe a possibilidade da Pelariga não ter uma equipa de iniciados para o ano no campeonato nacional? Não sei. Não, o meu não sei foi... Ok, eu fiquei com a ideia que mesmo não era certo ainda. Não, o meu não sei foi mesmo não saber. Aliás, eles na altura falaram comigo sobre a possibilidade de continuar. Por um bocado por aquilo que falámos, que eu disse que achava, ou seja, que já tinha falado disto se calhar em outubro, e como a conversa estava a ser em março, acho que já não tinha grande sentido. Portanto, mas depois ouvi algumas coisas dessa possibilidade. A última vez que ouvi, penso que a Pelariga fará a equipa. Se me perguntaste se será fácil fazer um grupo ali, eu acho que não será fácil, mas isto depois depende da maneira como se vai e com que objetivo se vai. Ok. Olha, antes de passar ao Marco, ao Zé, queria só te fazer mais uma pergunta de um ex-jogador teu
do Sporting Clube de Pombal, o Marcos Jesus. Ele diz que tu és um treinador que faz umas pré-épocas muito exigentes. E a questão que ele põe em concreto é se, sendo um campeonato a 2 fases, se isso não poderá ser prejudicial na segunda fase. Ou seja, havendo ali 2 fases separadas, sendo um início muito forte, depois não vai ter repercussões. Primeiro olá ao Marco. O Marco apanhou-nos numa fase um bocado mais malucos. Que nós éramos. Não. O Marco apanhou um ano que falamos abertamente sobre isto, que foi um treinar aquele grupo. Agora foi um grupo muito difícil, foi um grupo que nos propuseram pegar vindo da primeira pela última. Só que o ano de Primeira Nacional foi feito, como às vezes é feito nestes contextos, foi feito com muitos empréstimos da Académica, empréstimos do Leiria, empréstimos daqui e da lá. Ou seja, e os jogadores que cá estavam, naturalmente rumaram para outros lados. Na altura que eu e o Caló entramos, nós tínhamos, penso eu, Rica, Daniel Palhais, mais um ou outro, 3 júniores, penso eu, que só havia 3 júniores de primeiro ano naquele plantel de Primeira Nacional, e depois subiam 4 dos juvenis, eu com qualidade para o Nacional. Ou seja, nós começávamos ali sem saber bem o que é que íamos fazer. E foi muito... Eu lembro que esse plantel foi feito para o Nacional. Foi feito ao telefone, eu e o Caló, a ligarmos aos nossos amigos que tínhamos em Alveiaza, em Ancião, em Penela, no Ramalhais, a perguntar, nesta idade há aí miúdos com jeito para jogar a bola. E foi feito assim o nosso aqui para Leiria, também veio um ali dos Pozos. O nosso plantel foi feito assim, começámos naquela realidade, começámos com treinos de captação de 50 atletas e fomos fazendo o nosso plantel assim. Depois foi um ano que nos deu muito prazer, aquilo depois deu descida de divisão, mas numa aberração competitiva. O Marco deve-se lembrar, nós fizemos 4º classificado na primeira fase a passar em 3 e depois num modelo inacreditável na altura, fizemos 3º na fase de manutenção em 9, mas caíram 7, ou seja, em 9, na fase de manutenção em 9 caíam 7 na reformulação dos campeonatos. E por isso é que o Marco se calhar nos apanhou numa fase em que a exigência foi grande, porque sabíamos que tínhamos que compensar, porque fomos para o Nacional com muita gente com vivências de primeira distrital, nem era de divisão 9, e tínhamos que compensar de alguma maneira, e eu sei que fisicamente foi um ano exigente. Em termos mais gerais daquilo que ele fala, neste momento nós tentamos e acreditamos que não. Agora isto é sempre muito influenciado, depois por aquilo, pelo resultado, e é mesmo assim. Se quiseres que eu transforme isto na minha última época de séniores, em que fiz uma primeira volta fantástica e uma segunda horrível, se calhar pode ter sido por aí, mas é difícil. Nós tentamos que não o seja, mas percebo a pergunta do Marco. Agora, eu continuo, eu não apago aquilo que eram a importância das pré-épocas, que passámos um bocado do 8 para 80, passámos um bocado do nosso tempo de jogador em que parecia que tínhamos que, naquelas 5 semanas, correr para os 10 meses, não é? Tínhamos que ganhar ali gasolina para os 10 meses, mas acho que às vezes passou-se um bocado para o extremo oposto. Parece que aquelas 5 semanas ou 4 semanas não interessam para nada, só interessam para o primeiro jogo e depois é semana a semana. Eu situo-me ali mais no meio. Eu acho que essas semanas continuam a ter uma importância grande e não só, ou longe de ser só, em termos físicos,
mas não sei se calhar responder bem ao Marco, mas nós temos o desejo que não. Nós temos o desejo que não. E não. Só que isto no futebol depois são tantos fatores que uma pessoa só consegue controlar uma percentagem tão ínfima deles para estar a pensar que é para a época que vai influenciar o menor rendimento do jogador em abril ou maio a este nível. Custa-me um bocado a acreditar. Marco, temos aqui uma pergunta do Afonso Mesquita. Não sei se o Afonso foi teu jogador no Sporting Pombala. Não, nunca foi, mas conheço bem o Afonso. Pronto, o Afonso, obrigado antes mais pela pergunta. Afonso, ele pergunta se sentiste alguma dificuldade em passar de treinador de formação para treinador de séniores. Eu acho que é mais um bocadinho, se calhar, ao contrário. Neste contexto ao contrário, mas o Afonso também conhece-me da altura e... Sim. Mas tiveste que mudar alguma coisa? A forma de comunicar, sim, a forma de trabalhar, se calhar não, mas... Sim, de gerir os grupos, de gerir os grupos sempre, não é? De gerir os grupos temos que adaptar primeiro à faixa etária, como é evidente, e depois ao próprio grupo, porque às vezes de grupo sénior para grupo sénior, às vezes também temos que adaptar e temos que o gerir de maneira diferente. Isto é tão abrangente e tão diferente de grupo para grupo que não há uma receita. Na altura que passei da formação para séniores, não senti muita dificuldade porque apanhei exatamente a altura que ainda jogava, ou seja, eu de um dia para o outro deixei de jogar para começar a trabalhar, a treinar o grupo sénior onde jogava. Portanto, como ainda tinha as vivências de balneário e de grupo, acho que na altura ajudou-me bastante a perceber o que era estar do outro lado. Ou seja, joguei sempre até começar a treinar a nível sénior e treinei sempre formação ao mesmo tempo. Portanto, em termos de vivências, não senti muita dificuldade. Nesta transição de sénior para iniciados, um bocadinho mais, porque já era ao contrário da primeira transição. Enquanto ali não senti, porque estava habituado à vivência daquele balneário sénior, agora já estava há algum tempo longe da vivência de balneário, neste caso daquela faixa etária. Ainda por cima é uma faixa etária que eu também não apanho na escola, e aí sim a adaptação foi um bocadinho diferente. Eu acho que teria sido pior se a equipa competitivamente não fosse tão forte, ou seja, eu acho que me ajudou um bocado nesta decisão e nesta transição a qualidade do grupo permitir-me trabalhar muito a sério. E eu acho que isso me ajudou bastante. Ou seja, se tivesse ido para um grupo sem tantos objetivos, com a conversa que tínhamos há bocado, mais virado para a formação, única e exclusivamente, aí acho que se calhar iria sentir um bocadinho de dificuldades, um bocadinho de falta daquela adrenalina da competição mais a sério, que depois no campeonato nacional foi inteiramente preenchido, e por isso não senti essa falta. Um grande abraço ao Afonso, que já não vejo há muito tempo. Marco, tens também aqui uma pergunta do José Neves, que é da Vinha da Rainha, penso que também conhecerás. Ele faz aqui uma pergunta muito interessante, em que ele pergunta se, na tua opinião e na formação, a vertente física deverá passar para segundo plano, dando-se primazia à parte técnica e tática. Tens opinião em relação a esta matéria? Tenho, porque eu acho que elas devem estar totalmente integradas, ou seja, tenho dificuldade... Mas eu acho que a questão tem a ver, desculpa-me interromper, Marco, tem a ver com a questão que se calhar é iniciados, juvenis, os corpos dos atletas ainda se estão a desenvolver, se calhar uns têm aquele pico de crescimento mais tarde, outros mais cedo, pronto, ainda não está o corpo fisicamente... Sim. Eu percebo. Só que isso prende-se muito com... Ou seja, ao crescimento, nós vamos estar a prejudicar esse crescimento se andarmos ali, como se calhar no nosso tempo andámos às vezes, com cargas externas, ou seja, com
Se me perguntares se faz bem os miúdos andarem ali a treinar força, uns às cavalitas dos outros, ou coisas do género, aí concordo. Agora, como o meu trabalho é muito feito campo, agora, eu nunca consigo dizer que a parte física passa para segundo plano, porque eu acho que isso não existe. Acho que uma equipa que não esteja fisicamente preparada, e digo isso em qualquer escalão. A minha equipa de sub-12 corre que é uma coisa incrível. Agora, se me perguntar se alguma vez andaram em treino a correr sozinhos à volta do campo durante 20 minutos ou durante 10, nunca andaram. Aliás, eles nunca dão uma volta ao campo praticamente. Agora, nós temos é que depois preparar exercícios para conseguir que esse exercício técnico e esse exercício tático não lhes retire o ganho físico que têm que ganhar, porque eu só acredito no treino de grande exigência física. Agora, não a exigência física como um valor exato, ou seja, eu acredito no treino de grande exigência física para o meu sub-12. Eu acredito no treino de grande exigência física para o meu iniciado, que neste caso era mais velho, 3 anos. E acredito na exigência física para o sénior de primeiro ano quando passar a sénior. Ou seja, a exigência física não é um valor exato, é adaptado àquilo que é a condição da idade e da maturação de cada atleta. Mas respondendo ao Zé Neves, passar para segundo plano, eu não consigo e não acho que se deva fazer. Agora, integrar, ou seja, o meu ideal é o exercício ter grande parte técnica. Se conseguimos meter parte tática num exercício intenso, que às vezes é mais difícil, e que tenha parte técnica, é o ideal. Porque o jogo é isso. O jogo, eu costumo dizer que nós treinamos para jogar o jogo. E o jogo é o quê? O jogo é estarmos preparados fisicamente, constantemente ao longo do tempo, preparados para a exigência que o jogo nos vai ter, para tecnicamente resolvermos os problemas e para taticamente cumprirmos aquilo que o meu treinador da altura preparar para aquele jogo. Portanto, separar as vertentes é muito complicado. E Marco, em termos de princípios de jogo, como é que tu vês o futebol que queres implementar na tua equipa? Por exemplo, há jogadores que são intransigentes no que diz respeito à primeira fase de construção, tem que ser sempre tem que haver sempre uma primeira fase de construção. Para ti isso é uma obrigatoriedade ou tem que sempre ter em conta o contexto, os jogadores que tu tens, o adversário, se o adversário te vai deixar jogar de certa maneira ou não? Ou seja, como é que princípios é que tu tens e que queres que a tua equipa tenha? Eu acho que todos nós queremos que a nossa equipa jogue bem. Acho que toda a gente gosta de ver o futebol bonito. Eu acho que agora virou-se para um exagero de toda a gente gosta do futebol apoiado, é verdade. Toda a gente gosta daquilo que estavas a dizer, da primeira construção, de sair do guarda-redes, de ir ao central, de preferência passar pelo guarda-redes 10 vezes, tranquilo. Só que o futebol muitas vezes não é isto. Eu posso dizer que, e tenho vídeos que a gente gravava, que a minha equipa teve jogos este ano a jogar um futebol com uma qualidade fantástica, com essa primeira fase de construção, com jogadas de 20 ou 30 passes, mas porque o adversário também nos permitiu esse tipo de jogadas. Eu tive jogos na segunda fase com uma intensidade, com uma luta por cada metro de terreno que me lembro, fazendo ao nível, obviamente, de cada escalão, mas que me lembro de poucos jogos às vezes nos séniores. Eu tive ali um jogo com a Anadia na Pelariga, e quem conhece o campo da Pelariga sabe que o campo também propicia isso, mais pequeno, com a bola muito aos repelões, com uma fantástica equipa da Anadia. Eu comentei isto com muita gente que viu esse jogo, e a Anadia também com excelentes executantes.
e que eles não conseguiram entrar em jogo. O jogo teve uma intensidade de tal ordem que foi impossível até para os melhores executantes da Anadia entrarem naquele jogo, nesse futebol apoiado. Se me perguntares se alguém conseguiu sair a jogar apoiado de trás, com 3 toques entre central e guarda-redes nesse jogo, acho que ninguém. E por isso às vezes não tem a ver com o princípio só do treinador ou só com a minha ideia bonita de jogar. Agora, mete-me com aquela equipa num nível mais baixo e somos todos uns inventores de futebol e parecemos todos o Guardiola. Agora, isso leva-nos a algum lado? Acho que não. Eu dou um exemplo um bocado desse exagero. Eu obviamente gosto de ver, toda a gente mais ou menos destas gerações vai achar que a melhor equipa de sempre que viu jogar foi aquela nos anos fantásticos do Guardiola em Barcelona, que aquilo era inacreditável, mas aquilo existiu uma vez. Ele próprio no City não consegue fazer a mesma coisa que fazia ali, e é o mesmo, os princípios dele são os mesmos. Eu costumo dar... Os jogadores é que são outros. Os jogadores e às vezes os focos dos mesmos jogadores. Eu costumo dar um exemplo este ano, por exemplo, do Benfica. A diferença da equipa do Lage o ano passado, quando ele pega na equipa, e este ano o mesmo treinador com muitos dos mesmos jogadores. E na capacidade de pressão e de intensidade, a equipa não faz a mesma coisa. E eu pergunto, mas é o Lage que agora já não gosta de pressionar da mesma maneira? Pá, eu não acredito. Eu acredito que os princípios deles sejam os mesmos. A mensagem é que já não chega lá da mesma maneira, alguns executantes são diferentes e o global dá naquela diferença que nós vemos. Agora, da primeira construção, eu dou um exemplo também. O ano passado, lembro-me de estar a ver um jogo da pré-época, Académica Benfica. O Benfica ganhou 7 ou 8, foi assim uma coisa descabida. E da Académica estar a perder 6-0, acho eu, perderem bolas dentro da área, a sair a jogar entre guarda-redes e central e darem golo, e os comentadores diziam que se notava as ideias do César Peixoto naquelas saídas. Epá, se me perguntarem se isso faz sentido, eu acho que não. De que é que vale esse princípio de jogo se eles tinham perdido 4 bolas dentro da área e tinham levado mais 4 golos? E eu às vezes acho que este futebol anda um bocado nesse exagero daquilo que às vezes parece mais corrente, e toda a gente vai atrás da corrente e toda a gente às vezes tenta fazer as mesmas coisas. Agora, se me perguntares e a semana passada acho que falavam com o Vítor, e o Vítor dizia a mesma coisa. Se me perguntares na minha equipa de formação ou nos escalões de formação, pá, como é evidente que vamos tentar ter a bola o máximo tempo possível, vamos sair a jogar de trás, mas mesmo aí eu vou querer um guarda-redes, mesmo nos meus sub-12, eu vou querer um guarda-redes inteligente que não me vai sair a jogar no colega que está ao lado se tiver um adversário em cima dele. Eu acho que a leitura também faz parte da inteligência do jogador e da evolução do jogador. Não vamos fazer uma jogada que está mecanizada não sei quantas vezes só porque o treinador diz que é para fazer aquela jogada sempre. E tu achas que um jogador está mais bem preparado se souber conciliar esses dois mundos, ou seja, o mundo do jogar apoiado, mas ao mesmo tempo também saber jogar de forma pragmática? Achas que nesse sentido um jogador ficará mais bem preparado no futuro? Claramente. Eu acho que a leitura do... Eu estou a dizer, desculpa interromper, é que eu estou a dizer isto é porque eu vejo muitos miúdos da formação, em que há treinadores que exigem, quase que obrigam a ter esse futebol apoiado, mas depois nós olhamos para a equipa sénior e só vemos bater bola na frente. Eu pergunto como é que este jogador da formação se vai adaptar à equipa sénior que joga de uma forma completamente diferente. Eu concordo contigo. Eu
Eu acho que primeiro a característica do jogador que conseguir ler aquilo que o jogo lhe exige está muito mais bem preparado do que o outro. Eu acho que também existe um bocado isso. Eu tento não o fazer nas minhas equipas. Eu acho que a mecanização excessiva daquilo que é o nosso futebol neste momento tira-lhe muito daquilo que é a fantasia e a sua criatividade. E eu acho que isto está tudo muito, muito ligado. Eu acho que cada vez o treinador está mais bem preparado. Cada vez há mais gente com um curso a treinar. Só que evidentemente que as pessoas vão começar a trabalhar nos escalões mais baixos. E às vezes o aplicar à risca aquilo que bebemos dos cursos de treinador em escalões de idades muito baixas, às vezes pode não ser o mais correto, porque eu às vezes vejo um bocado isso. A mecanização do lance e não propriamente a leitura do jogador que deve fazer no lance. Porque voltamos ao mesmo. O guarda-redes, o treinador diz ao guarda-redes para sair sempre pelo lado direito, no central, que saia a jogar melhor. Então se eu lá meter um jogador preparado para o pressionar e ele, como está mecanizado a fazer aquilo, ele vai continuar a meter ali a bola. Acho que isso não é o ideal para a evolução dele. A evolução dele deve ser ele saber que aquela é a jogada primordial, mas ler o jogo e saber que se não conseguir sair dali, tem que ter um segundo plano ou um terceiro plano que seja benéfico para a equipa e não essa mecanização que eu às vezes acho que é um bocado a causa de às vezes cada vez vermos menos miúdos a desequilibrar nos escalões mais baixos. Marco, temos aqui mais uma pergunta do José Neves e que vai um bocado também ao encontro de uma curiosidade minha. Tu conheces a Distrital de Leiria, conheces a Distrital de Coimbra, basicamente que diferenças encontras e se será possível dizer qual é a mais forte, de uma maneira geral, se isso é possível? Tenho dificuldade, Pedro. O José Neves diz que acha que é mais física em Coimbra, o futebol. Concordas? Eu acho que isto depende sempre muito. Eu concordo com o Zé Neves, principalmente no tempo em que eu passei lá a jogar, e eu aí sentia um bocado isso. Mas acho que isso também já era muito influenciado por Coimbra ter chegado a um número interessante de sintéticos bem depois de Leiria. Ou seja, já a divisão de honra de Leiria era jogada toda em campos sintéticos e eu em Coimbra ainda apanhava 4 ou 5 ou 6 pelados e jogava num e treinava num dias. E o jogo tenha características diferentes e é mais difícil ter futebol apoiado e ter um jogo mais organizado num pelado onde a bola está sempre a saltar. E eu nesse tempo sentia isso. Nestes últimos anos onde isso já não acontece, eu também só passei por Penela aqueles 6 meses, e vinha de muitos anos na divisão de honra de Leiria e não senti muito essa diferença. Apanhei equipas a investir muito a sério, porque apanhei o Condeixa a tentar subir declaradamente e a ter equipas fortíssimas, e aí a qualidade de jogo era elevadíssima, porque isto está sempre uma coisa associada à outra, e fiz sempre muito nas minhas pré-épocas, fugindo um bocadinho daqui quando estava em Leiria, fiz sempre muito jogo de treino com equipas que conhecia treinadores do lado de Coimbra, e não consigo fazer muito essa avaliação e essa distinção. Eu acho que depende muito do ano, depende muito do investimento que é feito, porque se calhar já houve anos também em Coimbra com 3 ou 4 equipas a investir mais a sério, mas também já aconteceu a mesma coisa aqui em Leiria, e eu este ano acompanhei menos, mas se olharmos para o campeonato, se calhar vemos na mesma ali 4 ou 5 equipas fortíssimas a destacar-se um bocado das outras, e
Ou seja, eu acho que há sempre coisas muito, muito semelhantes, e o que me foi sempre dado a ver é que as coisas são equilibradas, e se metermos uma equipa do meio da tabela da divisão de honra de Coimbra a jogar com uma equipa no mesmo lugar da divisão de honra de Leiria, eu acredito que o jogo seja equilibrado, como acredito que a equipa que subir em Coimbra a jogar com a equipa que subir em Leiria, o jogo será equilibrado na mesma. Ok, Marco. Olha, temos aqui mais uma pergunta do Bruno Castro. Ele pergunta-te, e é um bocado de uma forma geral, não tem tanto a ver com o futebol distrital, como é que tu vês situações como a do Rubén Amorim, do Custódio, que treinam clubes de Primeira Liga sem terem a formação que parece que é necessária? Qual é a tua opinião sobre isso? Acho vergonhoso, e só num país da brincadeira é que isso acontece. Acho que é uma coisa sem argumentos ao contrário. Eu não vejo bem o argumento que é de não abrirem os cursos. Opa, isso é um argumento que é válido para todos. Nós sabemos é que um jogador que foi profissional está mais perto, pelas vivências, pelos conhecimentos, de ter uma oportunidade no futebol profissional. Agora, se querem que isso aconteça, epá, façam uma lei qualquer em que um jogador que faça 10 anos de Primeira Liga saia com o terceiro nível, ou com o quarto, uma coisa assim. Agora, se não fazem, se existem leis, se obrigam um treinador que anda aqui a treinar por carolice na formação, se o obrigam ao longo de 5 anos a tirar 10 créditos que representam, já não sei bem, 50 horas, penso eu, que representam 50 horas de formação, a maior parte delas pagas e longe de casa, onde tem que pagar a inscrição na formação, mais gasóleo e alimentação. Portanto, esses 10 créditos, basta fazer a conta em quanto é que fica para um treinador que muitas vezes nem recebe ao longo do ano. E, portanto, isto não pode ser o país da bandalheira, onde cá em baixo nós temos que arranjar maneira, porque senão vamos lá ao site que eles têm e está lá que a cédula está caducada, e depois vemos coisas que vemos no nível máximo do nosso futebol, que devia dar o exemplo. E atenção, eu acho que o Ruben será um excelente treinador desta nova vaga de treinadores. Nem sequer está em causa a qualidade que cada um pode ter, epá, mas se há leis, porque é que têm que ser cumpridas, ou então serem mudadas. Agora, cumpridas desta maneira, é que não faz sentido nenhum. Mas isto, voltamos também aos dirigentes, como não faz sentido nenhum um dirigente saber que a lei é essa e convidar um treinador nessas condições. Claro. Mas isto é tão fácil de resolver que não se resolve porque não há vontade de resolver. Porque se esses treinadores não tiverem como passar a mensagem cá para fora, vocês acham que eles duram muito tempo em que clube for? É que um caso e outro, quando estão na Europa, porque é que eles não vão à conferência de imprensa? Não é? Sim. Porque é que eles são proibidos sequer de falar em qualquer situação como treinadores daquela equipe? Seja na antevisão, seja no pós-jogo, seja no flash interview, seja onde for. Façam isso na Liga Portuguesa, que a visibilidade deles vai ser muito menor e a vontade dos presidentes de os convidarem também vai ser muito menor. Claro. Mas, numa palavra, acho vergonhoso isso acontecer no nosso campeonato. Olha, Marco, olhando para trás e todo o teu percurso, quer na formação, quer nos séniores, isto é uma pergunta um bocado ingrata, mas que projeto é que tu deu mais prazer treinar até hoje, se assim se pode dizer? Epá, eu estou-te a perguntar isto porque há um projeto teu que eu gostei bastante de ver, de seguir, que foi o Pousa Flores, aquele teu primeiro ano que subiste à honra. Foste escolher o projeto que acabou, é boa escolha, Pedro. Sim, mas em termos de jogadores, tu conseguiste ter ali um grupo jovens com uma qualidade imensa. Epá, há
há coisas que não se repetem, como é evidente. Eu vinha de treinar a formação do Pombal, ou seja, o meu conhecimento de jogadores jovens e a minha amizade por muitos deles era enorme, e o grupo em Pousa Flores foi feito muito nessa base de muitos miúdos, mas que se conheciam todos. Eu conto muitas vezes essa história. O plantel começou ou acabou, porque se não acontece essa noite, se calhar era difícil fazermos o mesmo. Começa num encontro que nós marcámos entre nós todos, na casa de um dos atletas, em que todos estudantes em Coimbra, em que juntámos 10 jovens naquela casa a ouvir um maluco que era eu. E apresentei a minha ideia, apresentei o que eu queria fazer, e vim de lá com as folhinhas todas assinadas e todo contente da vida, porque depois um puxou o outro e aquilo desencadeou-se. Epá, foi um ano fantástico. O Pousa Flores era na altura o parente pobre da Zona Norte. Aquilo, o Pousa Flores era sempre considerado, olha, está aqui já o Pitel a dizer grande Pousa Flores. O Pousa Flores teve um jogador como o Pitel, pá, que ainda agora continua em grande a espalhar magia na Associação de Futebol de Aveiro. Portanto, houve ali coisas que é irrepetível, porque juntou-se ali um grupo de grande qualidade que permitiu fazer 2 anos fantásticos, e o último não permitiu fazer aquilo que seria. Começaste bem, que andaste nos primeiros lugares, nas primeiras jornadas, eu ainda me lembro. Nas primeiras jornadas não, nós acabámos a primeira volta a 1 ponto, em segunda a 1 ponto, penso eu, do Porto Mós. Andávamos nós e a Pelariga também a fazer um grande campeonato com o Ricardo. Mas depois aquilo a direção deixou de existir, as pequenas ajudas que haviam deixaram de existir, fomos ali abandonados um bocadinho, e os jogadores que abandonaram naquelas condições, e nós com um grupozinho de 13, 14, entre nós combinámos que eles queriam acabar com o clube, acabassem à vontade, mas nós tínhamos que o manter. Depois eles acabarem ou não, isso era problema deles. Agora, nós a treinámos menos, porque não podia continuar a exigir o mesmo, e a segunda volta foi sofrível por isso. Passámos a treinar, já não sei, 2 vezes ou às vezes 1 vez, mas só para tentarmos fazer aquilo que era a nossa missão, que era subirmos o clube, e depois mantínhamos-lo num ano em que desceram também 6 equipas, penso eu, e nós mantivemos o Pousa Flores. Agora, perguntares-me o projeto que me deu mais gozo, é complicado, porque felizmente tenho sido feliz em muito lado. Os anos da Pelariga, nós fizemos ali também, principalmente no primeiro ano, fizemos ali uma excelente equipa na Pelariga, com muita malta dessa, que, tendo acabado o Pousa Flores, consegui trazer comigo, e foi muito bom. Pá. Os anos em Pombal têm naturalmente um significado especial, e é mentira se dissesse o contrário. Tem um significado especial para alguém que se formou naquele clube. O conquistar aquela taça distrital no Municipal em Leiria, nos penaltis, com um sofrimento incrível, perante um apoio incrível da cidade de Pombal. Claro que tem um lugar especial no meu coração. Este ano de iniciados eu sei que me vai marcar durante muito tempo, e acho que é um bocadinho isso. Eu acho que tenho o meu processo de formação, 4 ou 5 anos com uma geração no Pombal, e agora estes meninos que já estou a levar há 3 anos também na Associação Desportiva Pedro Roma, também me dá um gozo enorme. Portanto, olha, tenho a felicidade de ter sido feliz em muito lado, e isso deixa-me contente, naturalmente. Olha, Marco, estamos quase a finalizar, mas não queria, antes disso, deixar aqui fazer a pergunta que o Nuno Pereira te deixou, o nosso caro amigo Nuno. Essa deve ser difícil.
Não, eu acho que não. Ele pergunta onde é que sentes que há mais mão no treinador, nos séniores ou no futebol de formação? Pedi-te agora também respostas curtinhas, que já estamos a chegar ao nosso tempo. Não sei se essa pergunta não tem segundas intenções, mas pronto, mas eu vou responder na mesma. É mais fácil na formação, penso eu. Penso que é mais fácil veres esse dedo na formação. Para veres uma influência dessas muito grande nos séniores, tem que se conjugar muita coisa. E se calhar não pode ser no primeiro ano, porque vais ter que escolher muito à tua vontade e muito com os teus princípios para conseguires ver muita coisa daquilo que são as tuas ideias numa equipa sénior. Portanto, em termos de resposta geral, acho que na formação, como são mais crus e sem vícios, acaba por ser mais fácil. Uhum. Agora 2 perguntinhas para acabarmos, também de resposta curta, se possível. Tu acreditas que muitos dos treinadores que vemos atualmente nos séniores deviam ter a experiência de treinar na formação? Achas que é um acrescente, é uma valorização para qualquer treinador ter esta experiência? Eu acho que não há aí uma resposta concreta. Acho que depende muito também da personalidade de cada um. Se me perguntares para mim, na minha opinião, sim, mas num percurso se calhar inverso. Acho que num percurso de formação e depois naturalmente da chegada ao futebol sénior. Mas se for ao contrário também não há problema nenhum e acho que é sempre uma experiência enriquecedora. Não quer dizer que quem treine séniores depois vá à formação que tenha aí uma aprendizagem fantástica para depois aplicar novamente nos séniores. Eu acho que são experiências diferentes, enriquecedoras as duas. Se conseguirem conjugar, bebermos das duas e tirarmos dali uma ideia ou um tronco comum, melhor, mas não é fácil e não há uma ciência muito exata quanto a isso. Uhum. Aqui também uma questão. O último jogo que tu realizaste esta época foi com o Caldas no dia 8 de março. E se não tivéssemos tido esta pandemia, o que é que irias fazer? Ou seja, no Campeonato Nacional de Iniciados, a época acaba no início de março. Quais eram os teus planos para cumprir em termos de treino, de formação? O que é que estava pensado neste hiato de tempo tão alargado? Como é que isto se pode resolver? A Associação Futebol de Leiria aí nem trabalha mal. Nós já tínhamos aceito o convite da Associação para o torneio de encerramento que eles organizam, que convidam as equipas de Leiria que estão no Nacional. O torneio extraordinário. Sim, e convidam também, já tinham convidado algumas equipas de Santarém também, o que iria fazer ali, penso eu, um grupo de 9 equipas, e a época ia-se prolongar até maio na mesma, que acho que era extremamente positivo. Para nós, porque íamos pôr o grupo a jogar na mesma, muitos, ou pelo menos ali um grupinho de 3, 4 jogadores, iriam estar com muita frequência nos juvenis a ajudar, porque estavam a lutar por uma subida de divisão, e ia ser assim o trabalho, mas acho que é uma ideia que a Associação deve manter, porque então para os clubes mais organizados e com os escalões bem definidos, é um torneio importantíssimo, porque quem trabalhar bem mete provavelmente logo os miúdos de primeiro ano a ganhar ali alguma experiência para no ano seguinte fazer essa transição para o Campeonato Nacional. Também uma das últimas perguntas que eu aqui tenho, e tu sabes que eu vi esse tal jogo que já falámos há pouco, do 4-4 frente ao Marinhense, e foi um jogo em que tu aos 7 minutos de jogo estavas a ganhar 2-0, precisas ter o jogo absolutamente controlado, e depois permites o 2-2, fazes o 4-2 e sofres 2 golos nos descontos. A minha pergunta tem a ver se nos planos de formação é mais difícil fazer a gestão do jogo em termos do ritmo, de saber pausar, porque os jogadores não têm aquela experiência de às vezes acalmar o jogo quando tem que se acalmar, às vezes estão a ganhar 2-0, deixam-se iludir um bocadinho com essa vantagem. É mais difícil controlar essas emoções dentro do campo. Sim, claro que é.
Claro que é porque a adrenalina às vezes é parecida, mas a experiência deles lidarem com essa adrenalina está longe de ser a de um jogador sénior. E isso acontece muitas vezes, ou seja, é uma idade em que os golos têm uma importância muito grande porque galvanizam ainda mais quem os marca e psicologicamente quem os sofre mais nesta idade, ou seja, a reação nem sempre é tão fácil e torna este tipo de jogos, tudo bem que foi um jogo atípico, mas que acontece e ainda bem que acontece, porque eu acho que foi ali uma aprendizagem que aqueles, às vezes eu costumo dizer também, às vezes é preciso sofrer, e aquele sofrimento, a maneira como eles se sentiram no fim, como se sentiram no balneário, como se sentiram na conversa de terça, difícil esquecerem e difícil cometerem pelo menos os mesmos erros que cometeram naqueles minutos, e a errar muitas vezes é que se aprende, mas foi um jogo daqueles fantásticos, toda a gente gosta de ver. Eu fui o que gostei menos. Eu gostei muito de ver. Mas diz-me uma coisa, Marco, a segunda fase da Pelariga foi esquisita, não sei se há melhor termo para o dizer, porque depois do primeiro lugar na primeira fase, a equipa começa muito mal a segunda fase, com um empate e depois uma série de derrotas. Isto, na tua opinião, foi uma descompressão, foi um dizer, já conseguimos o objetivo, então agora podemos descomprimir, ou houve aqui algo mais? A equipa não soube lidar com o sucesso? Como é que explicas esta segunda fase? Olha, com muita dificuldade. Passámos ali a alturas também difícil de digerir ali algumas coisas. Primeiro foi principalmente a primeira volta da segunda fase. Se na primeira fase nos correu tudo bem, no início da segunda volta correu-nos tudo mal. Ou seja, tivemos expulsão, tivemos um jogador para o hospital em treino, um jogador para o hospital em jogo, depois num grupo que não era também muito longo em termos de opções, notou-se bastante. Mas descompressão não houve, a equipa foi super competitiva em todo lado. E se tu vires, nós temos ali uma série de, 5 derrotas, uma coisa assim do género. Nós não perdemos por mais do que um com ninguém. Acho que só com o Caldas, penso eu, na nossa derrota lá por 3-1, penso eu. De resto, as derrotas que temos foi sempre pela margem mínima. E mesmo com aquelas equipas... A derrota mais larga foi por 3-1. Foi nas Caldas. De resto, acho que foi sempre... A derrota mais larga foi por 3-1, sim. E nós mesmo em termos defensivos ficámos com um número apreciável. Nós mesmo na segunda fase fomos sendo das melhores defesas. Nós fomos muito, muito competitivos em todo lado. Agora, nós tivemos jogos, e aí era aquilo que eu dizia na minha boa fase, que era para agora me poder queixar um bocadinho. Tivemos jogos de uma infelicidade incrível. Eu poucas vezes, ou nenhuma, senti o que senti quando perdi ali com a Académica em casa. Depois de, aos 15 minutos, ter tido 3 jogadores isolados, depois de termos mais 4 oportunidades ao longo do jogo claras de golo, a Académica faz um remate, faz um golo, e ainda falhamos um penalti no último minuto. Mesmo na primeira jornada, empatamos com o Leiria, falhamos um penalti. Ou seja, todos os momentos depois começaram a ir um pouco para o outro lado. Mas mesmo nessa fase, enquanto que as outras equipas iam sendo mais competentes do que nós nos jogos entre nós, mas depois eram goleadas pelas 2 melhores equipas de longe, que eram o Marialvas e a Anadia. Nós, mesmo com o Marialvas e a Anadia, fomos super competitivos nos 2 jogos. E por isso a equipa foi sempre muito difícil de bater. Depois, na segunda volta, felizmente, até psicologicamente, houve ali uma vitória em Leiria, que nos dá ali um elan psicológico, porque o jogador já gostava que tudo corresse mal, e é difícil naquelas idades, e depois fazemos uma segunda volta já muito, muito boa para uma equipa
para uma equipa na segunda fase. Eu penso que nós fazemos 3 vitórias, 2 empates e 2 vitórias derrotas. E 2 empates. 3 vitórias sim, e 2 2 empates. 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Sim, 3 vitórias, sim. Contando com a Leiria, sim. Sim, falta um jogo que Leiria já era a segunda volta. 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, a segunda volta é muito boa e os 2 jogos que perdemos 3-2 em casa com a Anadia, estando a ganhar 2-1 aos 60 minutos, e perdemos 3-2 no Marialvas, estando a ganhar 2-1 aos 75, uma coisa assim. Portanto, fomos sempre uma equipa muito dura de roer. Agora, a primeira volta, sim, custou-nos ali, mas aconteceram coisas a mais e é futebol também. Marco, praticamente para fechar, 2 pontinhas muito rápidas. Como é que, em relação ao teu futuro, próxima época, como é que vai ser? Desculpa-me só uma coisa, Zé. O que às vezes a gente esquece, mas não retira aquilo que foi a Pelariga estar nos 20 melhores ou nas 20 melhores equipas do país daquela idade. Acho que os miúdos mereciam esse destaquezinho. Claro que sim. Respondendo então a melhor, voltando a colocar a questão, em relação à próxima época, o que é que tu podes dizer? Que vou estar ligado a um projeto de formação que queremos de excelência, que é a Associação Desportiva de Pedro Roma, que tem tido um crescimento fantástico ao longo dos anos, que cada vez tem formado um grupo, tanto a nível diretivo como a nível de treinadores, com mais qualidade de treino e humana, e onde me sinto muito, muito bem. Aí vou estar de certeza. Em relação à Pelariga, esta equipa que tem o teu carimbo, há possibilidade de continuares com ela? Não há? Já falaste com o clube? Com estes miúdos? Sim, ou ficando nos iniciados no campeonato nacional Nos iniciados não fico. Com estes miúdos também não fico. É uma coisa que me custa um bocadinho, porque naturalmente gostaria de continuar a trabalhar este grupo de trabalho, mas não se proporcionou. Não vou eu dizer o que é que vai acontecer aos miúdos, que acho que não me cabe a mim, mas facilmente se saberá por aí. Ok. Marco, para fechar, e antes de fechar, agradeço mais uma vez o fato de teres estado aqui à conversa connosco. Eu queria só perguntar se tens alguma referência enquanto treinador. Teu treinador favorito, aquele que tu, de certa forma, idealizas e segues? Há muitos de grande qualidade. Isto é mesmo assim. Agora, eu apanhei a minha formação e o meu desenvolvimento como treinador nos anos de ouro de José Mourinho, que era uma referência para todos nós, e o que ele fez pelo futebol português contar-se-á mais tarde. Se me perguntares se é o meu modelo de jogo e que eu gosto mais de ver, não é, e nos últimos anos acho que também ele se tem perdido um bocadinho no caminho, mas acho que às vezes também é fácil demais bater nele. Às vezes acho que até no nosso país acho que é fácil demais bater no nosso Zé Mourinho, que tanto fez pelo nosso futebol. Agora, claro, toda a gente adora ver as equipas do Guardiola, do Klopp, a mentalidade que mete nas equipas, este ano do treinador do Leipzig, não sei o nome dele, mas a maneira como organizava a equipa ficou-me na retina, mas a minha referência é o miúdo. A minha referência continua porque sou daqueles crentes e que gosto de apoiar até ao fim, continua a ser o nosso Mourinho, que acho que merece ser mais apoiado por todos, porque se pensarmos um bocadinho, o Guardiola vai para o 4º ano no City, acho que 4ª época no City, com 2 títulos, penso eu. Sim. 2 títulos e 0 em termos europeus. Se fosse o nosso Zé, era um fracasso. Pois.
E já ganhou uma Liga Europa, não é, o Zé Mourinho? A brincar. Sim, num projeto Ok, horrível, Pedro, não é? Num projeto horrível. sim, Pedro, não sei se tens mais alguma questão a colocar Não. agora ao Marco, antes de fecharmos, Marco. não? Então, olha, mais uma vez, Marco, muito obrigado pela disponibilidade. Temos Obrigado esta aos dois. conversa que durou 1h45, mas foi muito bom. E quanto a nós, Futebol Distrital de Leiria, estaremos, penso eu que brevemente, junto de vocês, também com outro entrevistado, a falarmos daquilo que mais interessa, o futebol. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado, Zé, e obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite, que tanto gostei de estar aqui à conversa com vocês. Obrigado, Marco. Igualmente, um abraço.